Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos mais uma vez neste domingo à noite, nesses tempos de pandemia. A igreja continua viva, continua em atividade. Você está recebendo agora aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu smartphone, no seu computador, o nosso culto na versão virtual. Mas também a igreja está reunida sempre às 19 horas no domingo, guardadas aí as recomendações dos protocolos do Ministério da Saúde, seguindo aí as regras de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. Estamos dentro dos parâmetros, mas continuamos reunidos. Você que não faz parte do grupo de risco, você pode comparecer presencialmente. A Rua Cipriano de Carvalho, número 212, Barreiro, em Belo Horizonte. Abraço a você que está comigo. Que alegria! Vamos juntos então, depois de já termos louvado ao Senhor, vamos à meditação da Palavra de Deus. Quero conversar com você nessa noite sobre uma parábola de Jesus que está em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, é o texto que vamos ler. Acompanhe comigo neste momento. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve ao Senhor, quando aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, rogamos a sua intervenção neste momento para que possamos compreender os mistérios da tua palavra. Fala-nos, ó Deus, pela unção e pela iluminação do teu Espírito Santo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A parábola dos dois servos, que nós vamos conversar sobre ela hoje, ela está no contexto do sermão profético falado por Jesus antes da sua morte. E o sermão profético se encontra no capítulo 24 de Mateus. Portanto, o texto que nós tomamos está dentro daquele contexto do chamado sermão profético. Eles também, por ser Mateus um dos chamados evangelhos sinópticos, você vai encontrar a mesma inscrição em Marcos e Lucas. Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, todos vão apontar para essa mesma narrativa. Pois bem, nós encontramos Jesus aqui conversando com os seus discípulos a respeito das qualidades do fiel e prudente servo explicadas nessa parábola. Mas também ele aborda as circunstâncias em que viveu, as circunstâncias desagradáveis, o mau servo, ou servo infiel. E por isso a parábola é chamada a parábola dos dois servos, o servo fiel e o servo infiel. Para prosseguirmos pensando na parábola, nós precisamos de antemão entender o conceito de fidelidade. Pois é a qualidade ou o caráter daquele que é fiel. Lealdade, firmeza, constância nas afeições, nos sentimentos, perseverança, observância rigorosa da verdade, exatidão. Assim define o Aurélio no seu dicionário. Aí então já temos uma visão panorâmica do que é, de fato, a fidelidade. E o Senhor, nesse contexto do Sermão do Monte, na parábola dos dois servos, ele aponta especificamente para a questão da vigilância. A vigilância quanto à sua vinda. A parábola ela teve a finalidade, a parábola dos dois servos, teve a finalidade de apontar para um momento em que Jesus, como o Senhor desses servos, virá requerer aquilo que a eles foi delegado. Assim, aponta para a volta de Cristo para buscar
a igreja composta de pessoas salvas, de servos fiéis ao Senhor Jesus, que estão vigilantes quanto à sua vinda. Ele falou isso inicialmente para os discípulos, para que eles pudessem, para que neles ou sobre eles pudessem surtir o efeito desejado, e eles, como multiplicadores da filosofia do reino de Deus, pudessem levar isso a outras pessoas, apontando para um tempo em que Jesus há de buscar uma igreja vigilante. Ok. O segundo conceito que nós precisamos entender sobre o servo fiel e prudente, falei do primeiro, que é a fidelidade. O segundo é a prudência. É a qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro ou dano. Assim também define Aurélio no seu dicionário. O servo da parábola de maior confiança do seu senhor, ele tinha essa qualidade, a qualidade indispensável para que a ele fosse delegado a condição de cuidar das coisas do seu senhor, delegado a ele cuidar da sua casa. Vale lembrar, e você pode observar isso aí no versículo 45 do texto que nós lemos, de Mateus 24, que o Senhor constituiu esse servo fiel sobre a sua casa, para dar o sustento a seu templo. Olha que legal. Essa qualidade, então, possibilitou a esse servo o cuidado da casa do seu senhor. Né? Salomão diz que ela é mais importante do que a prata, falando da prudência. Né? Você vai ver isso em Provérbios 16. O conhecimento é prudência. Ele escreve isso em Provérbios 9, versículo 10. Né? Ele fala exatamente sobre a prudência como o conhecimento. Os dois estão associados entre si. Né? Pois bem, o bom servo ou o servo fiel, ele precisa de ser constituído pelo seu Senhor, ele precisa de ter delegação. E o Senhor Jesus se refere a um servo constituído sobre a sua casa, a casa de Deus. Olha bem que nós estamos falando agora da igreja de Cristo. Jesus confia a pessoas os cuidados com a sua casa, com a igreja de Cristo. E a minha casa será chamada casa de oração. Assim ele diz. Portanto, Jesus reprova qualquer outra ação ou qualquer outra atitude que se desenvolva dentro da sua casa que não seja motivos de louvor e adoração ao seu nome. Né? Ele vai dizer, e a minha casa será chamada casa de oração. Aquelas pessoas que se encontravam utilizando do templo em Jerusalém para vender pombos, para fazer negócios, para fazer uma porção de outras ações escusas ao Evangelho, Jesus chega e de uma forma destemida, de uma forma autoritária, porque ele tinha autoridade para isso, ele chicoteia aquelas pessoas. Você vai ver, então, Jesus constitui sobre a sua casa pessoas da sua mais alta confiança, pessoa que tenha o cuidado tenha zelo, que seja um mordomo de verdade daquilo que são coisas sagradas, coisas de Deus. Pois bem, então a questão da constituição pelo Senhor, o servo, ele não se constitui a si mesmo. Ele foi constituído na parábola, o servo da parábola, ele foi constituído o cuidador daquela casa pelo dono da casa. Então não foi ele. E aí você vai ver a palavra de Deus, vai dizer assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Não foi nós que escolhemos a Jesus, foi Ele quem nos escolheu. O servo não se constitui a si mesmo. Não é por mérito nenhum nosso que nós alcançamos a delegação, o comissionamento para cuidar das coisas de Deus, mas é por amor dele. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós cuidamos das coisas de Deus com prazer porque Ele nos escolheu, nos delegou, nos confiou a sua casa. O servo também não foi constituído pelos outros. Não houve uma eleição democrática em que o mordomo, mor, fosse escolhido pelos seus conservos. Tomar conta da casa do Senhor é uma função absoluta
mente pessoal, é de confiança pessoal, né? Nós podemos extrair muitas outras lições dentro desse item aqui, mas o tempo não nos permite. Mas pense com você, né? Ninguém não nos escolheu para sermos servos de Deus. Olha, primeiro, Jesus quer sobre a sua casa, a igreja, né, homens constituídos por ele. Olhe, muita gente quer cuidar da casa de Deus, mas Deus não quer que ele seja o cuidador da casa de Deus. Porque se ele for fazer, ele vai fazer segundo os seus propósitos, segundo aquilo que ele sabe, segundo a sua inteligência. Mas não, Jesus tem uma ordem, ele tem ele tem normas, ele tem uma maneira de agir para que se cuide das suas coisas, né? Paulo vai escrever em várias das suas cartas, ele começa dizendo assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você vai ver como exemplo lá em Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo isso. Ele se apresenta como apóstolo, mas não da parte dele, da parte de Jesus. Ele quem o instituiu apóstolo. Hoje nós vemos uma porção de apóstolos que se auto-intitulam apóstolos. Mas Paulo é o exemplo bíblico do apostolado que foi designado pelo próprio Jesus Cristo num ministério específico. Segundo, Jesus não quer pessoas que se façam de si mesmas líderes sobre a sua igreja. É necessário que tenham não só qualidade, mas chamados de Deus para a sua obra. Do contrário, não terão o apoio do Senhor. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Às vezes tem pessoas que acham que são, mas não são. É preciso haver uma convicção, uma certeza de que Jesus chama. E quando ele chama e nós atendemos, é uma bênção. Tudo se torna uma bênção. Em terceiro lugar, na casa do Senhor, o governo não é democrático, não é do povo para o povo, onde vale a vontade da maioria. Pela Bíblia, nós entendemos que a direção da igreja deve ser de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Do ponto de vista administrativo, nós vivemos num ambiente democrático, congregacional, onde a parte administrativa é dirigida por pessoas, é decidida por pessoas. Mas a parte espiritual da igreja, quem dirige a igreja, quem é o mentor espiritual da igreja, quem é a autoridade da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, né? A igreja deve ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Deve prevalecer a pessoa de Cristo e não a pessoa do homem. Ninguém é dono de igreja, nós somos todos passageiros. Jesus permanece para sempre. Ele é o cabeça da igreja, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam nações, domínios de nações, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Que coisa interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 18. Nós vamos ver Paulo tratando exatamente disso. A missão do servo fiel e prudente, ele tem algumas missões. E eu quero finalizar com você essa breve reflexão dessa noite, falando sobre, em primeiro lugar, os meios dessa missão, né? Logo no início daquela parábola, do capítulo 24, nós vamos verificar que o servo tinha por missão dar sustento no seu tempo, na casa do seu senhor. Daí nós vamos entender a importante lição, a missão do servo escolhido por Deus para ter a liderança na casa de Deus, na igreja do Senhor, é de alimentar os que dependem dela para a sobrevivência espiritual. A igreja é o celeiro, né? A casa de Deus é um celeiro. Por isso nós vamos ver lá em Malaquias 3:10, a máxima de Deus, falando, trazer os dízimos à casa do tesouro, a casa de Deus, para que haja mantimento da minha casa.
diz o Senhor dos Exércitos. A casa de Deus, ou na casa de Deus, é lugar de mantimento. É lugar onde as pessoas vão para se alimentar, literalmente. Pois bem, os obreiros do Senhor são responsáveis pela igreja. E Deus dá a cada um, reparte a cada um, dons necessários, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, para o crescimento da igreja. Diferentes são os dons, segundo a graça. Romanos 12, 6. Mas os meios são os dons, para que fazer com que a igreja aconteça, com que ela opere. No meio dela precisa haver os dons, a diversidade dos dons. Paulo escreve aos Romanos uma lista que pode ser chamada de os dons de Deus. Enumero alguns aqui. Profecia, Romanos 12, 6, na parte C. Ministério, no versículo 7. O dom do ensino, na parte 7b. Estou falando de Romanos 12. Dons de exortar, versículo 8 do capítulo 12, na parte A. É um dom difícil de ser exercido. Dom de repartir, a parte B do versículo 8, e ele recomenda: aquele que reparte, faça com liberalidade. É verdade. Nas igrejas, nós temos o chamado corpo diaconal, exatamente para atender às necessidades das pessoas, para repartir com aqueles que não têm. A igreja primitiva era assim. Atos capítulo 6, nós vamos ver a primeira constituição, o primeiro corpo diaconal, para assistir as viúvas e os necessitados. É dom de Deus. O dom de presidir, a parte C do versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver, o que preside com cuidado, assim está escrito lá. Aquele que tem o dom de presidir, de liderar campos, de liderar regiões, de liderar estados, ele tem que fazer isso de maneira cuidadosa, para que as suas ações estejam dentro do propósito de Deus. E, por fim, a parte D do versículo 8, ele vai falar do dom de misericórdia. Quem exerce a misericórdia? E é um ministério de socorro aos aflitos, em termos espirituais, emocionais, aos carentes físicos, os doentes, os necessitados, o pão do cotidiano, É o dom da misericórdia. Mateus 5, Jesus vai falar assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É um dom de Deus. Eu quero terminar dizendo para você aquilo que está no versículo 46. É muito lindo o que está escrito lá. Olha o que o Senhor espera do seu servo. Lá está escrito assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ele dá a receita, ele mostra, ele dá lá as qualificações, as qualidades, mas ele será bem-aventurado se quando o Senhor, dono da casa, voltar, encontrá-lo praticando aquilo ali. Então ele vai dizer, que o servo, se for fiel e prudente na igreja, é considerado bem-aventurado. Cristo espera de nós, como servos dele, que sejamos bem-aventurados, que as nossas responsabilidades, a liderança, sejamos achados na sua volta como dispenseiros fiéis. O Senhor Jesus espera isso de nós. Eu quero rogar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, para que sejamos servos fiéis, para que sejamos servos obedientes, porque o que nos resta é a incorruptível coroa de glória, como escreve 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2. O apóstolo Pedro escreve sobre isso, a coroa de gozo. Paulo aos Tessalonicenses 2, 19, e todo o trabalho do servo fiel e prudente será avaliado no tribunal de Cristo. Se você examinar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você vai ver que é para lá que apontam as nossas ações de fidelidade. Eu finalizo esta reflexão, esse sermão com você nesta noite, te alertando sobre as qualidades do mau servo. O mau servo da parábola, primeiro, ele era negligente. Você vai ver isso na parte do versículo 48, a parte B do versículo 48 do capítulo 24 de Mateus. Ele era negligente. O meu Senhor tarde voltará. Com essa atitude mental, o servo encontrou base ou justificativa para o seu comportamento reprovável.
desleixo, vamos dizer assim, com a coisa de Deus. E segundo, ele é espancador. Mateus 24, 49, na parte A, ele espanca os conservos, olha isso. Ele era o líder, ele era o chefe. E ele espancava aqueles que estavam no seu comando. O mau servo comete abuso de autoridade. Deus não aceita isso em sua casa. Por isso você vai ver Paulo escrevendo em 1 Coríntios 14, 40, quando ele fala sobre ordem e decência. O verdadeiro líder, ele não precisa de se impor pela força. Ele se impõe pelo respeito, pela qualidade. E esse mau servo, ele se impunha pela força. O texto aí que nós acabamos de fazer referência, ele espancava literalmente os seus conservos. Ele é um comedor e bebedor. Mateus 24, 49, parte B. Olha bem isso aí. São comportamentos reprováveis. Deus não quer esse tipo de gente à frente dos teus servos. Eita! Por isso a Bíblia condena o pecado da bebedice e da glutonaria. São duas coisas, e eram duas qualidades desse servo mau da parábola. E por fim, você vai ver aí, né, ele é despercebido. Mateus 24, 50, você vai ver isso. O mau servo é surpreendido na volta do seu senhor, num dia em que não espera e a hora que não sabe. Não adianta ninguém marcar data ou época para o arrebatamento da igreja. Só contribui para a desmoralização de tais falsos profetas. Já houveram tantos, e você sabe de tantos. Jesus vai dizer assim, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém, absolutamente ninguém. Finalizo apontando para você o destino do mau servo. Primeiro, ele é separado, ele não participa da festa pela volta do Senhor. O mau servo, ele ficará fora da festa do arrebatamento da igreja. Ele tem a sua parte com os hipócritas. A hipocrisia está entre as obras da carne, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Assim escreve Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Por fim será lançado ao lago de fogo. O texto nos diz, ali haverá pranto, ranger de dente. Esta expressão indica o sofrimento terrível experimentado àqueles que passarem pelo juízo final, pela condenação final. Que Deus nos abençoe. Que possamos aprender com essa lição dos dois servos, o servo fiel e o servo infiel, o servo bom e o servo mau. Que possamos optar por sermos servos fiéis ao Senhor e fazer aquilo que Ele mandou, cuidar da casa dele no tempo certo, na medida certa, da forma certa, para que quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar fazendo assim, como diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua vida, tudo que é seu. Desejo que você tenha uma excelente semana e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E aqui finalizamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.